Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como eu prometi, gente, então eu estou aqui para gravar uma revisão para a nossa primeira avaliação do semestre da disciplina de Geometria Analítica e Vetorial, tá? Então eu selecionei para essa revisão, gente, cerca de 24 exercícios, tá? Que basicamente são exercícios que nós realizamos na pré e pós-aula, tanto avaliativas quanto não avaliativas. Tá? Então a gente vai estar focando nesses exercícios, na resolução desses exercícios para rever o conteúdo da nossa avaliação. Então, bora lá. Tá? Então, gente, o primeiro exercício está lá do começo do semestre, está na ordem, tá, gente? Ele diz para a gente que uma confecção vai aplicar 3 tipos de roupa utilizando os materiais diferentes. Considerando a matriz A formada pelos elementos A e J, onde que o nosso elemento A e J, lembrando que I representa o índice da linha e J o índice da coluna, né? Representa então quantas unidades do material J são empregados para fabricar uma roupa do tipo I, certo? Então quer dizer que para cada linha, né, quantos tipos de material são utilizados para cada tipo de material da nossa coluna. Então, na nossa primeira linha, ou seja, o nosso primeiro tipo de roupa, tá, são empregados 5 materiais, 0 do segundo e 2 do terceiro material. Para o terceiro tipo de roupa, né, para o segundo tipo de roupa, 0 do material 1, 1 do material 2 e 3 do material 3. Tá? E do nosso terceiro tipo de roupa são utilizados 4 do material 1, 2 do material 2 e 1 do material 3. Tá? Então, quantas unidades do material 3 serão empregadas na confecção de uma roupa do tipo 2? Tá, gente? Então, o tipo de roupa está associado à linha, né? Então, a gente tem o A2, e o tipo de material é o 13. Então ele está perguntando para a gente quem é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Então, segunda linha, terceira coluna são 3. Ou seja, para fabricar uma roupa do tipo 2, são necessárias 3 unidades do material 3. Tá? Bora para o próximo. Dadas as matrizes A e J, sendo então a matriz A e J sendo uma matriz quadrada de ordem 2, tal que o elemento dessa nossa linha, dessa nossa matriz A e J, pode ser definido por I elevado a J, ou seja, o índice da linha elevado ao índice da coluna, e a nossa matriz B também ser uma matriz do tipo quadrada, ou seja, de ordem 2, tá? Onde que o elemento B e J é dado por J elevado a I, ou seja, o índice da coluna elevado ao índice da linha, ele quer que a gente determine quem é a soma entre o A11 mais o B11, tá, gente? Então vamos calcular aqui quem é o nosso A11. Então o A11, a gente vai usar essa lei de formação, então é 1 elevado a 1, tá? Linha e coluna, 1 elevado a 1, que são 1. Eu já ia colocando a resposta, tá? Então, 1. E o nosso elemento B11, poderia estar calculando a matriz toda? Sim, mas ele já pede diretamente qual é a soma desses dois elementos, né? Então, é J elevado a I, o nosso J é 1, nosso I também é 1, então teremos 1. Então, a soma entre esses dois elementos vai ser igual a 2, certo? Segundo já foi, vamos lá, faltam 22, tá? Uma matriz quadrada A é dita simétrica quando A é igual à matriz transposta, ou igual à sua transposta, né? A transposta de A. Sabendo que a matriz 3, 2y, x menos 2 menos 5, 3z e 1, ela é uma matriz simétrica, né? Qual deve ser o valor, então, de x menos 3 vezes y mais 2 vezes o valor de z, tá? Então, a gente podia usar duas relações aqui, tá, gente? Que eu vou resolver, então, aí da forma fácil, né?
eu poderia escrever a transposta dessa matriz, igualar e determinar os elementos. Mas eu comentei com vocês que a matriz simétrica, ela é simétrica em relação à sua diagonal principal. Ou seja, o que acontece nesse triângulo superior e nesse triângulo inferior, tá, da nossa matriz, ela deve ser igual. Até vou usar o apontador aqui, ó, certo? Esses triângulos devem ser iguais. Se a gente usar essa relação, a gente consegue ver que x é igual a 2, tá? Para ser simétrica, o y é igual a 3 e o z ele tem que ser igual a menos 5. Tá? A gente pode estar utilizando, então, essa relação da matriz simétrica. Tá? Então, vou pegar aqui a nossa caneta, vou fazer a marcação. Ó, x é igual a 2, o y, então, é igual a 3 e o z é igual a menos 5. Agora que eu sei os valores de x, y e z, eu posso substituir nessa expressão. Então, a gente vai ter 2 menos 3 vezes 3 mais 2 vezes menos 5. Tá? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui 2 menos 9 menos 10. Tá? Então, a gente vai ter 2 menos 19, que é igual a menos 17. Tá? Bora para o próximo. Sejam as matrizes A, definida então por 1, 4, 1, 2 menos 1, 3, 1 menos 4 e menos 1, então a matriz de ordem 3, e a matriz B, definida por B e J, tal que ela é uma matriz de ordem 3 também, em que o elemento B e J é dado por 5 vezes o valor de J, ou seja, o índice da coluna, menos 2 vezes I, que é o índice, então, da linha. E ele quer que a gente determine, né, a transposta de 2 vezes a matriz B menos 3 vezes a matriz A. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é determinar ou descobrir quem é esta matriz B. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, matriz B vai ser igual. Vamos colocar aqui, se ela é uma matriz 3 por 3, então a gente vai ter o B11, o elemento B11, o B12, o B13, o B21, o B23, o B23, tá? O B13, o B31, né? O B31, o B32 e o B33, tá? Agora, utilizando então a nossa lei de formação, a gente consegue chegar que a nossa matriz B, aqui vai cortar, então é melhor eu fazer aqui mesmo, tá? A nossa matriz B, ela vai ser igual, tá? 5 vezes o J, então 5 vezes 1, 5, menos 2 vezes 2, menos 2, então nosso primeiro elemento é 3. 5 vezes 2 são 10, menos 2, então são 8, tá? 5 vezes 3 são 15, menos 2 são 13. Tá? Tenho aqui a nossa primeira linha. Nossa segunda linha vai ter, então, 5 vezes 1, que são 5, menos 2 vezes 2, que são ali, então, 4. Então, vai ser 1. Tá? 5 vezes 2, que são 10, menos 2 vezes 2. Tá? Então, a gente vai ter 6. 5 vezes 3, que são 15, menos 2 vezes 2. Então, a gente vai ter aqui 11. Tá? A nossa terceira, então, vai ficar 5 vezes 1, que são 5, menos 2 vezes 3. Então, a gente vai ter menos 1. Tá? 5 vezes 2, 10, menos 2 vezes 3. Então, a gente vai ter 4. E 5 vezes 3, 15, menos 2 vezes 3, 6, a gente vai ter então 9. Então está aqui a nossa matriz B, tá? Porém, ele quer então a diferença entre, né, 2 vezes a matriz B menos 3 vezes a matriz A e a transposta desse produto, né, dessa operação.
tá? Vou tentar fazer aqui no cantinho. Então, quem é a matriz 2 vezes B, né? Ou seja, 2 vezes a matriz B, tá? Então, 2 vezes a matriz B, nada mais vai ser que eu multiplicar todos os elementos da nossa matriz por 2. Então, ela passa a ser 6, 16, 26, 2, 12, 22, menos 2, 4, 8, 18. Tá? Então, 2 vezes a matriz B. Lembra que a gente multiplica por menos 3, né, e transforma para soma, ou se você quiser, você lembra de fazer a subtração. Então, 3 vezes, ou menos 3 vezes a matriz A. Né? Então, menos 3 vezes a matriz A, lembrando que isso aqui ainda é transposta, né? Menos 3 vezes a matriz A, a gente vai ter menos 3, menos 12, deixa eu arrumar esse 16 aqui, menos 3, menos 6, lembrar do jogo de sinal, né, gente? Então, aqui 3 positivo, aqui menos 9, aqui menos 3, aqui 12 e aqui 3. Tá? Então, temos a matriz menos 3 vezes a matriz A. Tá? Agora, ficou no caso de a gente realizar a soma dessas duas matrizes. Né? Então, a soma da matriz 2A menos 3 vezes a matriz A, né? Na verdade 2B menos 3 vezes a matriz A, a gente vai ter 6 com menos 3, que são 3, 16 menos 12, que são 4, 26 menos 3, que são 23, 2 menos 6, que são menos 4, 12 mais 3, que são 15, 22 menos 9, que são então 13, menos 2 com menos 3, que são menos 5, 8 mais 12, que são 20, e 18 mais 3, que são 21. Então, aqui está a nossa matriz dessa operação. Ele quer a transposta disso, tá? Então, vamos fazer a transposição. O que é transposição? A linha vira coluna. Então, a gente vai ter 3, 4, 23, ou seja, a nossa primeira linha virou a primeira coluna, menos 4, 15 e 13, a nossa segunda coluna, e a nossa terceira linha vira a terceira coluna, menos 3, 20 e 21. Tá? Então está aqui a resolução desse exercício. Gente, por questão de tempo de vídeo, eu fico por aqui e volto no próximo com a nossa revisão. Grande abraço!